Fala pessoal, tudo bem? Luiz Olivieri, vídeo novo no canal. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante e estou só fazendo esse vídeo bem detalhadinho pelo fato de que nessa semana eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e eu fui bombardeado de dúvidas relacionadas à suspensão do contrato de trabalho para treinamento, mais conhecido como layoff. Tá? Então resolvi aqui fazer esse vídeo bem detalhado para dissecarmos o artigo 476A da CLT. Tá? Sempre lembrando que esse vídeo tem um caráter informativo e que, na dúvida, para você analisar o seu caso concreto, é muito importante que você procure o seu advogado de confiança, ok? Eu sou Luiz Augusto Olivieri, sou advogado especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Se esse vídeo te interessa e ele é importante para você, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, ative o sininho e compartilhe com toda a sua rede de amizades, porque além de ser importante para ajudar alguma pessoa que possa estar passando por um dissabor, ele fomenta também que nós continuemos aí fazendo esse trabalho sempre com o intuito de esclarecer e ajudar as pessoas, tá bom? Vamos lá. O artigo 476A da CLT, ele foi introduzido lá em 2021, tá? Por uma medida provisória, ok? Emitida aí pelo governo federal, tá? E aí, ele diz o seguinte, olha, o contrato de trabalho, ele pode ser suspenso, parênteses, já na primeira parte do parágrafo, é uma suspensão do contrato. Quando se diz uma suspensão do contrato, as principais cláusulas desse contrato de trabalho ficam inoperantes, tá? O empregador não tem o dever de pagar salários, o trabalhador não tem o dever de prestar o serviço, e não há depósito do fundo de garantia, não tem recolhimento do INSS do período, tá? Então, o primeiro parênteses que se faz é esse. É como se você não existisse para a empresa não existisse para você, tá? Então, você tem que recolher a previdência do período em que você eventualmente fique fora, porque senão esse prazo em que há suspensão do contrato de trabalho, ele não vai ser considerado para fins de aposentadoria, ok? Uma observação importante. Embora as principais cláusulas do contrato fiquem suspensas, não são todas, tá? O trabalhador tem o dever de manter o sigilo profissional, a empresa tem o dever de manter o fornecimento do plano de saúde, as cláusulas sociais permanecem em vigor, só as cláusulas diretas de prestação e tomamento de serviço é que elas não ficam em vigor, ok? Fechado o primeiro parênteses, vamos lá. O contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período entre 2 e 5 meses. Então, no mínimo 2 e no máximo 5 meses. É prorrogável? Vamos falar lá na frente. Para a participação do empregado em curso de qualificação profissional fornecido pelo empregador. Essa suspensão do contrato de trabalho, ela pressupõe a existência de um curso feito por qualquer meio de ensino aí contratado pelo empregador, às suas expensas. As empresas que submetem os trabalhadores aí à suspensão do contrato de trabalho para treinamento, eles ficam encarregados do custeio desse curso, ok? E esse curso, com duração equivalente à suspensão contratual, esse curso ele deve ter o mesmo prazo de validade da suspensão. Não é que esse trabalhador que vai ter o contrato suspenso, ele vai ficar de férias. A finalidade da norma, muitos podem pensar, pô, mas se o contrato está suspenso, eu não tenho dever nenhum com a empresa, por que eu tenho que me submeter ao curso? Porque essa é uma técnica prevista na lei como uma técnica de manutenção do contrato de trabalho. O contrato vem andando bonitinho lá, deu algum problema de crise, suspende-se o contrato, o trabalhador vai fazer treinamento, o empregador vai restabelecer seu meio produtivo, acabou o layoff, a empresa é obrigada a receber esse trabalhador e a vida continua como se nada tivesse acontecido. Então, esse layoff não são férias, tá? Ele não é considerado como férias, tá? É uma suspensão do contrato de trabalho para treinamento. Então, durante esse período, em todos os dias, ou nos dias em que forem determinados lá pelo sistema de ensino, esse trabalhador ele é obrigado a participar do curso. Se não participar do curso, ele tem uma consequência. Qual será? Ele não vai receber a contraprestação econômica, tá? Que eu vou dizer ali na frente, tá bom? Mediante previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho e aquiescência formal do trabalhador. Outro ponto importante. Todo layoff, ele pressupõe a existência de um acordo coletivo, ele só pode ser firmado por acordo ou convenção coletiva de trabalho entre sindicatos da categoria dos empregados e dos patrões, ou então entre o sindicato da categoria dos trabalhadores e o empregador. E o empregado, de acordo com o caput do artigo 476A da CLT, ele tem o direito de recusar a suspensão do contrato de trabalho para treinamento. Luiz, é um direito de oposição previsto na lei? É um direito de oposição previsto na lei.
Qual é a consequência se eu não aderir ao plano aí de suspensão do layoff, né? Ao plano de suspensão do contrato de trabalho para treinamento? Muito possivelmente teremos dois cenários. Primeiro, aquele trabalhador que eventualmente tem uma garantia de emprego não tem maiores consequências. Mas para aquelas pessoas que não têm uma garantia de emprego, se eu estou falando que é uma técnica de manutenção do contrato de trabalho, se o empregado é o ganha-ganha, os dois lados da corda cedem interesses e obrigações como forma de a gente gerir a crise. Então, se tem uma crise anunciada e o empregador está falando, olha, Joãozinho, a gente vai ter que suspender o seu contrato de trabalho para treinamento porque a coisa não está boa aqui para a gente. E o Joãozinho, não estou nem aí, não quero então sair de suspensão do contrato de trabalho para treinamento, não quero assinar um layoff. Tá bom, Joãozinho, então muito obrigado, o senhor está demitido. Tá? É uma consequência meio que lógica, porém, tendo em vista o fato de que há uma previsão na lei para que essa recusa tenha lugar pelo trabalhador, esse trabalhador ele pode ser demitido caso não tenha uma garantia de emprego prevista em lei, evidentemente, ou em acordo de convenção coletiva de trabalho. Mas o empregador ele não pode demiti-lo por justa causa, mas demiti-lo sem justa causa pode, de acordo com a lei, ok? Então, um ponto-chave que todo mundo ficou me perguntando, se eu tiver garantia de emprego, eu posso me recusar? Pode, em tese pode, a lei te faculta isso aí. Se eu não tenho garantia de emprego, posso recusar? Pode também. Qual é a consequência? Acabei de dizer, você pode ser demitido, tá bom? Uma observação importante que se faz aqui, abra um parêntese, acorda aí, presta atenção aqui que eu tô falando com você, colega. Isso eu estou falando para os casos em que não houver uma previsão expressa em sentido oposto no acordo ou na convenção coletiva que criam esse layoff, tá? Se no acordo ou na convenção coletiva ficar estabelecido que a adesão a esse layoff, né, à suspensão do contrato de trabalho para treinamento, independer da vontade desse trabalhador, você tem que sair. Não adianta, porque após a reforma trabalhista, né, de novembro de 2017, os acordos coletivos e convenções coletivas têm mais força até que a lei, segundo já ratificado aí pelo Supremo Tribunal Federal. Então, fica aí a dica. O mais importante é analisar o bojo do acordo coletivo, o conteúdo do acordo coletivo, para que você tenha a certeza de juridicamente estar adotando um comportamento mais adequado do ponto de vista legal. Parágrafo 1º. Após a autorização concedida por intermédio de convenção ou acordo coletivo, o empregador deverá notificar o sindicato com antecedência mínima de 15 dias da suspensão contratual. Então, depois que foi feito o acordo coletivo para implantação desse layoff, desse sistema de treinamento por intermédio de suspensão do contrato de trabalho, o empregador ele tem o dever de mostrar a lista das pessoas que terão os contratos de trabalho suspensos para o sindicato. Para quê? Como forma de dar elementos para que o sindicato visualize se tem eventual discriminação, se aquelas pessoas que efetivamente foram colocadas na lista do layoff estão realmente inseridas naquela parte da empresa que está sofrendo algum dissabor. Porque o layoff ele não precisa ser necessariamente para 100% dos empregados de determinada empresa. Não há previsão na lei nesse sentido. Então, o empregador ele pode colocar departamentos ou pessoas específicas, desde que, evidentemente, né, tem que combinar os dois lados do cérebro, se o legislador disse que essa é uma das técnicas de manutenção do contrato de trabalho para gerenciar crises momentâneas, a justificativa dele é essa. Então, se por um lado ele fala, olha, eu tenho os departamentos A, B e C que estão capengas, e aí ele faz um layoff e não coloca esses trabalhadores dos departamentos A, B e C na suspensão do contrato de trabalho, mas coloca em trabalhadores dos setores D e F, muito possivelmente tem um engodo aí. Por essa razão que o legislador determina que o sindicato ele tem que ter ciência das pessoas que terão um contrato de trabalho suspenso, para que aí, verificando que tenha eventual vício, ele consiga brigar com a empresa do ponto de vista jurídico, falando, não, olha, não tem razão de ser colocar as pessoas dos setores D e F, sendo que os setores
que os departamentos que estão em crise são relacionados ao A, B e C. Isso se tiverem só esses três, evidentemente. Se toda a empresa tiver mal das pernas, aí fica mais poroso essa aferição, tá? Parágrafo 2º. A suspensão do contrato de trabalho não poderá ocorrer mais de uma vez no período de 16 meses. Então você que está aí com medo de ter o seu contrato de trabalho suspenso, pense o seguinte: se porventura você ficar de layoff agora, quando você retornar, e a lei já falou que você é obrigado a retornar, eles não podem te mandar embora, já vou dizer depois por quê, você não poderá ser colocado em outro layoff num período inferior a 16 meses. Então a empresa tem essa carência para cumprir. Tá? Você ficou de layoff, vamos supor, nós estamos em abril de 2023, você ficou de maio, junho, julho, agosto e setembro. Aí, na hora que você retornar, a empresa vai ter que esperar 16 meses para te colocar de layoff de novo. Sacou? Se tiver novo layoff, ela vai ter que colocar outras pessoas. Tá entendendo a importância da lista que tinha que ser mandada para o sindicato antes das pessoas saírem de layoff? Eles têm que ter esse controle. Manjou? Ficou claro? Próximo ponto. O empregador poderá, não é que ele está obrigado, ele poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial, durante a suspensão do contrato de trabalho para treinamento, a ser definido o valor mediante acordo e convenção coletiva. Ou seja, primeiro ponto, no layoff a empresa não está obrigada a pagar o salário e também não está obrigada a te pagar nada, a não ser que disposição em sentido contrário fique expressa lá no acordo ou convenção coletiva que deu origem aí a essa suspensão do contrato de trabalho, tá? Se não ficar nada disposto, o empregador ele pode simplesmente não te pagar absolutamente nada. É bem verdade que em 99% dos casos em que ocorrem essa suspensão do contrato de trabalho para treinamento, a empresa ela paga, né? Porque isso fica já acertado com o sindicato, dá uma ajuda de custo, geralmente no valor referente ao salário líquido da pessoa, porque não tem natureza salarial e aí não tem os impostos, né? Então, por essa razão, acaba sendo essa a pactuação mais aventada aí no mundo trabalhista. Mas, em regra, o empregador, de acordo aí com o parágrafo 3º do artigo 476A da CLT, ele não está obrigado a pagar os salários, tá? E também, já disse que não tem natureza salarial, né? E depende aí de estar a previsão expressa no acordo ou convenção coletiva de trabalho. Vamos lá, parágrafo 4º. Durante o período de suspensão contratual para participação no curso de programa de qualificação profissional, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador. São as cláusulas de natureza social que eu já disse lá atrás. Cesta básica, vale-refeição, plano de saúde, pagar o seguro de vida, isso tudo fica mantido, ok? Parágrafo 5º e muito importante, outra questão que me gerou muita dúvida aqui na caixinha de perguntas do Instagram. Se ocorrer dispensa do empregado no transcurso do período de suspensão contratual, ou seja, o empregado ele não pode ser demitido durante o layoff. Por quê? Porque o contrato está suspenso. E se o contrato está suspenso, ele não pode ser rescindido, ok? É o mesmo raciocínio do auxílio-doença lá, tá? Que dá direito à reintegração e tudo mais. Então, se você for demitido no curso do layoff, reintegrado você será, muito provavelmente, ok? Porque tem uma previsão expressa na lei de que não pode. E digo mais, durante o curso não pode ser demitido durante o período de layoff, ou então nos 3 meses subsequentes ao retorno do trabalho. Tá? Então, se esse trabalhador voltou do layoff e for demitido num período inferior a 3 meses, é uma estabilidade prevista na lei para todos os trabalhadores que saem de layoff. Durante 3 meses, contados do retorno efetivo ao trabalho, não pode demitir. E se demitir, Luiz, o que acontece? Primeiro, hipótese 1, reintegração no emprego e também ele vai pagar todas as parcelas previstas lá na lei de indenização, né, de uma demissão sem justa causa, aviso prévio, fundo de garantia, multa dos 40%, férias proporcionais, férias indenizadas, DSR, todo o ajuste de contas, né, o saldo de salários que se faz na demissão, além de uma multa que vai ser estabelecida no acordo de convenção coletivo, sendo no mínimo, tem piso essa multa, hein? De 100% da última remuneração do salário que antecede a suspensão do contrato de trabalho. É outra multa de um salário, porque
A lei fala que nos casos em que a demissão é imotivada, o empregador não paga as verbas decisórias, tem o pagamento de uma multa, o 477 da CLT. E também, nesses casos aqui, existe uma previsão de pagamento de uma multa de um salário para aqueles casos em que a pessoa é demitida depois do período de layoff, do trintídio aí, dos 3 meses, melhor dizendo, que subsejam aí, que sobrepõem a suspensão do contrato de trabalho. Mas essa multa, ela pode ser majorada por intermédio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, ok? Ponto. Parágrafo 6º. Se durante a suspensão do contrato de trabalho não for ministrado o curso, o que acontece? Ou o empregado permanecer trabalhando, fica descaracterizada a suspensão do contrato de trabalho, ou seja, olha, se você for colocado de layoff e o empregador não te forneceu o curso, fica cancelada a suspensão do contrato de trabalho e o empregador ele é obrigado a recolher todos os impostos do período, ou seja, INSS, imposto e fundo de garantia do período, tá? E também ele vai ser condenado a pagar uma multa prevista no acordo coletivo de trabalho, tá bom? Então, o parágrafo 7º, ele encerra esse capítulo aí da CLT, esse artigo da CLT, ele diz o seguinte, olha, o prazo fixado lá no caput, que é o de 2 a 5 meses, ele pode ser prorrogado, ou seja, se durante o layoff tiver um novo acordo, as coisas não melhoraram ainda, vão precisar prorrogar de 5 para 9 meses, eles podem fazer isso. Mas você não pode sair de layoff, voltar do layoff e começar em outro, porque não pode, tem que esperar 16 meses, sacou? Então vamos lá, ó. O prazo fixado no caput, de 2 a 5 meses, poderá ser prorrogado mediante convenção ou acordo coletivo, mediante nova aquiescência do empregado. O empregado ele tem que concordar de novo, tá? E desde que o empregador forneça novamente novo curso e arque com toda a bolsa de qualificação profissional desse novo período. Tá? Então, pessoal, esse foi um vídeo longo, tenho procurado fazer vídeos um pouco menores, hoje vai dar aqui 18 minutos, mas é muito importante vocês se aterem a todos os pontos que eu acabei de destrinchar o capítulo e o artigo da lei vigente que fala sobre a suspensão do contrato de trabalho para treinamento e enaltecendo que os principais pontos, mesmo aquelas pessoas que têm garantia de emprego, em tese, elas podem se recusar, mas tem que analisar caso a caso. Depois que você for chamado, você tem que procurar seu advogado de confiança e ver se vale a pena recusar o layoff ou não, tá? Uma vez, isso não impede o empregador de te escolher para te colocar de suspensão do contrato de trabalho, porque eventual garantia de emprego te impede da demissão e não da suspensão do seu contrato. A mesma coisa que dissesse que você não pode ficar de auxílio-doença, por exemplo, porque você tem estabilidade. Não faz o menor sentido, tá? A mesma coisa que dissesse que você não pode sair de férias coletiva, porque você não faz o menor sentido. E para vocês que têm processos em curso, evidentemente, ou possivelmente de auxílio-acidente, auxílio-doença, aposentadoria, o mesmo raciocínio, tá? Tem que analisar cada caso concreto, em regra, a norma é essa e ela prevê que qualquer pessoa pode ser colocada de layoff, tá? E o ponto-chave é esse, é saber se você vai poder se recusar ou não e qual será a consequência de eventualmente você recusar a suspensão do contrato de trabalho para treinamento. Se você vai ser demitido e vai receber as indenizações adequadas previstas na lei, ou então se você pode se recusar e não vai ter nenhuma consequência caso você seja portador de alguma garantia de emprego, e o contrário não fica estabelecido no acordo e convenção coletiva de trabalho, porque se o acordo ou a convenção coletiva de trabalho de finalidade específica, tá? Tem que ser um acordo específico para isso, estiver prevendo que é compulsória a saída de todo mundo que a empresa e o sindicato elegerem, vocês não vão ter alternativa senão aderirem aí, porque o interesse coletivo, né, o acordo coletivo, ele se sobrepõe à lei, tá? Então é isso. Na dúvida, procure sempre seu advogado de confiança, porque o direito para todos. Vamos em frente, e porque o direito é para todos também.